Olá, alunos. Na discussão de hoje vamos falar sobre linguagem e comunicação. E para isso convidei meus colegas, o professor Wagner Marques, que é doutor em finanças, a professora Soraya Pongelupi, que é relações públicas e trabalha com mídias digitais, e o professor Renan Antunes, que é jornalista e também trabalha com mídias digitais. Essa discussão sobre a linguagem é um tema da filosofia que nós vimos discutindo, e uma preocupação que tenho é que ele seja visto inicialmente simplesmente como uma questão, mais uma questão hermética da filosofia. Tá? Sobre esse tema, os filósofos ao longo da história se debruçaram e contemporaneamente ele assumiu um caráter mais científico, talvez, se a gente puder falar assim. Mas eu gostaria de tratar isso simplesmente como uma questão exclusiva da filosofia, mas como uma questão que profissionalmente e no nosso cotidiano em geral, né, nós devemos nos ocupar. Né? Então, as questões que nós vamos abordar hoje tratam do ambiente profissional, mas tratam do ambiente mais geral, que é o de todos nós. Né? Nós elaboramos questões e vamos discutir sobre elas. A primeira que eu faço aos colegas quais são as questões linguísticas e comunicacionais mais relevantes em sua atividade profissional e no cotidiano em geral. Vamos começar pela professora Soraya Pongelupi. Damas primeiro. Isso aí, gente. Bom dia. É um prazer pelo convite, né? Aceitar esse convite e estar aqui falando, discutindo um pouco sobre esse assunto tão importante e tão desafiador nos dias de hoje. Com as novas mídias digitais, né? O acesso à informação, à tecnologia aí de comunicação e informação, o profissional tem se debatido em grandes questões. Uma delas é como que ele se posiciona frente a essas novas mídias, né? O conteúdo dessa informação, como que ele pode, de alguma forma, não ferir os seus valores enquanto profissional, mas, ao mesmo tempo, fazer parte, usar dessas informações para agregar realmente conteúdos e experiências tanto para a clientela, para os seus clientes, quanto no nível também pessoal. Hoje nós nos relacionamos, né, nós estamos nessa rede de informações e, então, quanto que a importância da gente estar atento à forma da colocação dessa linguagem, que tipo de conteúdo que eu vou utilizar, o que mídia eu vou me apropriar. Então, é um desses grandes desafios, né? Para o profissional de administração, fica muito claro quando a gente vê essa diversidade, como já colocado aqui, né, de canais, de conteúdos e de pessoas que hoje nós temos acesso. Então, como selecionar, né? Como pensar no cliente, no seu ponto final, na sua existência organizacional, né? Quem é esse cliente? Como que eu vou chegar até esse indivíduo, né? Não massa mais, já há uns anos vemos aprimorando, entendendo que cada indivíduo ali faz parte, que é essa clientela que a organização tem. Então, é esse grande desafio de entender quem é esse indivíduo, como comunicar, o que falar com ele, e o outro lado, a comunicação interna, né, dentro das organizações, os grupos, as equipes multidisciplinares. Então, como que nós trabalhamos hoje? Como que esse profissional faz para que esteja nessas relações, né, ampliando suas relações num trabalho mais multidisciplinar e menos especializado, né? Porque à medida que eu estou nessas equipes com projetos bem complexos, eu tenho que entender dessa visão mais ampliada, mas também da minha contribuição dentro dessa atividade maior. Então, eu queria chamar a atenção para essas questões hoje, né, desse mundo organizacional e dos mercados, né, como essas diferenças, e dos indivíduos também. Né? Eu, enquanto indivíduo, como
que eu coloco o meu valor, as minhas crenças, sem ferir os ambientes que eu estou trabalhando, né? Acho que todas essas questões. No caso específico do jornalismo, as principais questões que eu colocaria, primeiramente, é que um acontecimento ele é construído narrativamente no jornal, no telejornal, no portal da internet por meio da linguagem. E essa linguagem ela é carregada de subjetividade e de ideologia. Então, a principal questão no campo do jornalismo é esse, porque é na linguagem que se dão os principais embates. Embates éticos, embates culturais. A partir do momento que você deixa de fora determinada informação, quando você está escrevendo o seu texto, você pode estar reforçando um discurso e você pode estar excluindo elementos importantes que talvez poderiam ser de interesse público. Então, o jornalista, no seu fazer, ele tem que ter muito cuidado quando ele vai usar a linguagem, porque a linguagem é discriminação, a linguagem é poder. E quando você exclui, quando você deixa de fora e constrói um discurso seu, esse discurso não é só seu. Você está chamando para conversar junto com você diversas outras vozes. E essa é uma responsabilidade muito grande. E tudo isso se dá dentro do campo da linguagem. Então, as principais questões relacionadas ao jornalismo que eu gostaria de destacar são essas. Muito obrigado. Professor Wagner. Bom, no âmbito da contabilidade, o contexto muda, mas os problemas acabam sendo bem similares. A contabilidade, ela é um mecanismo de comunicação, ela é uma ferramenta de comunicação. Porque o que ela faz? Na verdade, ela reduz a assimetria entre os gestores e as partes interessadas. Então, os gestores, o cara que toca o dia a dia do negócio, ele tem todo o conjunto de dados disponíveis sobre aquela empresa. Então, ele sabe tudo que está acontecendo. Mas o investidor, o credor, o banco que empresta dinheiro não tem essas informações. E o papel da contabilidade é fazer com que essa diferença diminua. Só que, ao mesmo tempo que ela é um mecanismo de redução de assimetria, redução dessa diferença, ela pode ser utilizada como um mecanismo de aumento, piora da assimetria. Por quê? Porque, como o professor Renan disse, existe um discurso ali. E o cara que vai divulgar, o gestor, ele sabe que aquela informação vai gerar um efeito no comportamento dos credores, dos investidores e das demais partes interessadas. E aí ele pode tender a divulgar a informação que for mais conveniente a ele. E aí as teorias de finanças vão suportar esse tipo de comportamento. Só que, trazendo isso para o âmbito da contabilidade, isso é um problema sério. Por quê? Uma das características que se espera da informação contábil é que ela seja não tendenciosa e livre de erro. E aí, na minha opinião, isso é uma ilusão. Porque qualquer informação vai haver algum tipo de viés, porque o transmissor ele vai escolher, ele vai selecionar o que divulgar. Então, existe ali algum tipo de viés. Mas, no âmbito da contabilidade, o que nós precisamos é divulgar a informação menos tendenciosa e menos viesada possível. Por quê? Porque para que essa informação atenda ao seu objetivo, o usuário ele precisa compreender e reagir àquela informação, ou seja, precisa alterar o estado de conhecimento dele. Se a informação for não tendenciosa ou menos tendenciosa possível e alterar o estado de conhecimento do usuário, a contabilidade atendeu o seu objetivo. Então, nós precisamos, enquanto contadores, tentar gerar uma melhor informação possível para esses usuários que não têm acesso aos dados detalhados, e essa informação precisa fazer com que eles decidam de forma mais assertiva. Então, a despeito dos dilemas que nós temos com relação a esse problema de o que divulgar, como divulgar, enquanto contadores, o que nós precisamos fazer é divulgar uma informação que seja livre de erros, tendências e vieses que prejudicam esses usuários. A qualidade da informação. Porque, vejamos, nós estamos em um contexto em que o mercado de capitais brasileiro está uma loucura. Porque dados são divulgados permanentemente e aí
gera instabilidade no mercado, os usuários, os investidores, eles começam a ficar preocupados e migram para outras oportunidades de investimento, e a contabilidade é um desses veículos de comunicação. E com todos esses problemas ou limitações da contabilidade, ela ainda é o mais objetivo que nós temos. Porque se nós não tivéssemos a contabilidade, digamos que se nós fôssemos usar as avaliações que o mercado financeiro faz das empresas, aquelas avaliações elas são muito mais subjetivas e elas são menos restritas. Ou seja, o mercado não regula como o analista financeiro vai precificar ou avaliar uma empresa. A contabilidade não, ela tem uma regulação e ela precisa seguir aquilo, e aí, na minha perspectiva, não deve mudar. É preciso que seja regulado sim, porque essa flexibilidade ela é necessária, mas se não tiver um mecanismo de controle do indivíduo, ele vai usar para maximizar o seu próprio bem-estar por causa das características naturais dos indivíduos. Ok, muito bem. Tem uma segunda questão, que cuidados linguísticos e comunicacionais um profissional deve observar nas suas relações com seus clientes? De alguma maneira, todos vocês já responderam isso, mas se a gente pudesse pensar de forma mais específica, como seria isso? Vamos começar pelo Renan, professor Renan. Eu acredito que, por exemplo, na hora de você escrever uma matéria, no caso específico do jornalismo, né? Na hora de você escrever uma matéria, na hora de você escrever um texto para a TV, na hora de você escrever um texto para o rádio, por exemplo, entre tantos outros textos, você está diante de uma tela em branco. Cada pincelada que você der nessa tela, por exemplo, pode ser metáfora para uma palavra que você vai colocar ali dentro. E cada palavra que você colocar ali, você tem que ter certeza do que você está fazendo, eticamente pautado pelo seu código de ética da profissão, que o jornalismo tem um código de ética, você tem que conhecer aquilo, porque é o que eu disse, a linguagem é dentro da linguagem, é por meio da linguagem que se dão grandes embates, inclusive entre você, profissional, e a linha editorial do veículo onde você trabalha. Então, esses choques, muitas vezes, colocam em risco o que você falou, a informação relevante que vai chegar para o usuário, para o telespectador, para o leitor. Então, eu acho que um dos cuidados é sempre você estar alinhar a linguagem, alinhar o seu discurso com o seu código de ética e não deixar que fatores externos que causem algum tipo de choque de interesse, de ruídos possam interferir nisso. Claro que eu concordo com o que você disse, que é impossível você atingir um nível de objetividade. Objetividade é uma ilusão para mim, ainda mais no jornalismo. No discurso. O discurso ele é ideológico. Sim. E o jornalismo ele é um discurso. Sim. Então, eu acho que o principal cuidado dentro da profissão é esse, o cuidado com as diretrizes morais e éticas da profissão. Muito obrigado. Eu penso que, né, os meus colegas colocaram, eu vejo assim, para o administrador principalmente, a questão da reputação. A reputação, seja ela organizacional, seja ela profissional, pessoal, eu acho que é o maior cuidado que a gente deve ter. Porque essa reputação é tão difícil de você conquistar, né? E ela só vai ser conquistada à medida que você haja com transparência, com ética. E esses valores, eles têm que ser traduzidos na sua comunicação. Por mais que você esteja, como nós falamos aqui, os profissionais não estão isentos das questões ideológicas, mas você, enquanto pessoa, você tem uma crença, você tem um valor, e essa reputação é você que constrói. Né? As organizações estão buscando construir seus valores, as suas reputações nas suas teorias. E se você, enquanto profissional, também não tiver essa preocupação, você vai se ver aí subjugado a uma situação. Então, o que eu pontuo assim, nesse momento, assim, o maior cuidado seria, porque a linguagem, como foi dita no início, ela é poder. Sim. Ela acaba sendo você, a sua imagem.
Então, esse cuidado, né, de você trabalhar com aspectos confiáveis, né, dar uma informação que vai gerar essa confiabilidade no que se fala, no que se pensa, tanto da organização quanto do profissional e do indivíduo, seria um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para né, o administrador, para todos os profissionais, porque é muito difícil hoje. Hoje nós, como colocamos no início, você tem uma facilidade de recursos, tanto linguísticos, né? A imagem hoje ela é tão poderosa, até mais do que a escrita, às vezes, ela sobrepõe o subliminar, né? Que está, é o som, é a cor, esse conjunto de elementos que você tem hoje, linguísticos, ele pode trazer uma comunicação até que você não estava esperando. Sim. Então, chamar a atenção para esses recursos que você tem hoje e pelos canais, né? Os canais também são investidos de ideologia. Então, se você fala num certo local, de uma forma, porque você não está isento, você está sendo gravado a todo momento. Você disse, e não tem como volta. E essa Está registrado. Está registrado, né? Essas novas tecnologias, essa questão da contemporaneidade, das redes que nós vivíamos, você marca ali o seu espaço. No seu tempo e espaço, você é esse sujeito. Se você não toma cuidado com o que você fala, como você se apresenta, o que você vai ter de conteúdo, né? Por mais que você esteja na organização X, W, Z, H, você é o profissional, você é a pessoa. Então, eu queria muito chamar a atenção para essa reputação que você constrói, porque através do seu discurso. Pelos mecanismos que você tem hoje, ela pode ser totalmente desvirtuado ou enviesado, né? Que nós falamos aqui que não há essa isenção, mas eu, enquanto pessoa, tenho que procurar esse equilíbrio. Sim. Né? Muito obrigado. A sua Wagner. Bom, no âmbito da contabilidade, a forma como eu me comunico ela é essencial. Então, a primeira preocupação que a gente deve ter é com o estilo de linguagem. Eu preciso adotar um estilo de linguagem que seja apropriado à grande maioria dos meus usuários. E na contabilidade ela vai figurar entre algo intermediário entre o informalismo e o juridiquês, digamos assim, sem trazer nenhuma carga pejorativa. A linguagem dos advogados ela é sensacional. Ver os juízes se posicionando, eu acho super legal em termos de qualidade da escrita, ainda que a gente ache muito rebuscado, não é o que nós fazemos na contabilidade, mas existe um código que tradicionalmente é utilizado na contabilidade, nós precisamos compreender esse código. Para que a gente compreenda esse código, a gente precisa entender das normas de contabilidade. Então, se eu não conheço as normas de contabilidade, eu não sei quais são os códigos que são utilizados na hora de eu transmitir a informação. Então, a primeira questão é compreender esse conjunto de normas, e aí nós temos mais ou menos umas 50 normas que direcionam as regras de contabilidade. Nós estamos falando aí coisa entre 30 páginas no mínimo, então são muitas páginas para se ler com uma linguagem que não é uma linguagem de livrinhos de gibi. Então é preciso treino, é preciso sacrifício para que a gente consiga compreender. E uma outra questão que eu acho importantíssima para a contabilidade é o domínio dos métodos quantitativos e principalmente a estatística, porque a estatística ela serve para sintetizar um conjunto de dados e principalmente transmitir um dado que não exige que o cara precise ficar lendo textos longos principalmente. Então, para que serve a estatística? Para que o contador, ou o administrador, ou o financista vá lá e reduza um conjunto de dados para que um usuário não tão especializado consiga compreender. Então, veja, para que eu produza um quadro, um gráfico, uma tabela, eu preciso entender dessa técnica estatística. Eu preciso entender como se faz essa síntese.
Então, especificamente no âmbito da contabilidade, eu acho que o domínio das normas de contabilidade, domínio do padrão culto da língua portuguesa e domínio de métodos quantitativos é essencial, porque esses mecanismos, essas ferramentas que serão utilizadas para a gente transmitir a informação, transmitir o dado, e que vai virar uma informação se tiver sido transmitida adequadamente. Então, penso que essas questões são as mais centrais em termos de preocupação na hora de se comunicar com o cliente aqui, que a gente vai chamar de usuários, principalmente os usuários externos. Eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês, que é mais geral. Quase um conselho que eu pediria a vocês para passar aos alunos. Que conselhos ou que dicas vocês dariam aos alunos, às pessoas em geral, sobre o uso da linguagem no dia a dia, mas também no ambiente de trabalho? Vamos começar pelo professor Wagner? Vamos. Então, pergunta difícil, né? Eu sei. Mas vamos... Vocês são bons. Penso eu que os estudantes, principalmente os estudantes de contabilidade, eles precisam ter uma carga de leitura mais intensiva. Eles precisam ler mais para que essa formação intelectual ela seja mais fortalecida. Por quê? A gente só se comunica bem se a gente tiver bagagem. E para ter bagagem, a gente precisa... E nós precisamos irmos nos preenchendo de conteúdo para que a gente tenha o que dizer. Eu falo que só vai conseguir falar algo quem tem o que dizer. Para isso a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa ver filmes, e aí não é só séries de Netflix, né? Precisa ler, ver, assistir coisas que nos forme efetivamente, nos dê uma visão crítica que vá além da opinião que o outro já deu. E para isso a gente precisa estudar. Precisa estudar contabilidade, precisa estudar filosofia, precisa estudar estatística, precisa estudar português, que nós sempre temos dificuldade. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade gigante. Então, mas é esse exercício do fazer e estudar que vai nos preenchendo. E quando a gente pensa, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional, no geral, quem tem essa capacidade de comunicação, ele vai se destacar mais. Outro dia eu participei de uma banca, e aí era de TCC. E aí o menino se comunicava super bem. Eu falei, cara, se eu for montar uma outra empresa, você vai ser meu sócio, vai ser o cara do marketing. Porque você se comunica bem. Porque às vezes eu tenho um conhecimento técnico adequado, eu tenho competência técnica, mas eu não me expresso muito bem. Mas tem um cara que se expressa super bem. E aí ele pega esse background técnico e transforma em uma linguagem que o outro consiga compreender. Então, assim, se você tem essas duas habilidades juntas, ótimo. Mas se não tem, se posicione. Não, eu sou o cara técnico, então eu vou ficar um excelente técnico. Porque eles vão precisar de mim. Agora, se você é o cara bom de comunicação, vire um bom comunicador. Mas para isso você precisa ter background técnico também. Você não precisa ser tão especialista quanto o outro, mas você precisa entender o que ele está fazendo, senão você não vai conseguir se comunicar adequadamente. Então, eu acho que para os futuros contadores, para os estudantes de contabilidade, é isso. Estudar bastante, desenvolver essa habilidade de comunicação e principalmente oral, né, verbal, porque assim, a gente vê em sala de aula as dificuldades que os alunos têm em se expressar, em dar cara a tapa. E aí eu sempre conto um caso que quando eu estava mais ou menos no segundo período, era um trabalho de filosofia com uma professora que chamava Ana Marta. Ela era minha vizinha, e aí eu pegava carona com ela todos os dias, e eu discutia os textos que ela dava em sala de aula e tal. Mas aí teve um trabalho em grupo. Eu fui apresentar o trabalho. Quem disse que eu consegui falar alguma coisa? Eu entrei em pânico, não saía nada, eu fiquei tremendo, não conseguia falar nada. A professora pegou, falou, não, deixa, você faz uma outra atividade, porque ela sabia que eu sabia o conteúdo, que a gente já tinha discutido. Aí depois ela me deu uma outra atividade. Mas daquele dia eu parei para refletir sobre a minha conduta. E aí eu decidi entre vou continuar desse jeito, com medo de me expor, de apresentar, ou eu vou corrigir isso? E a gente só corrige testando, dando a cara a tapa. Senão,
a gente não consegue melhorar. Hoje eu falo pelos cotovelos, que, independente do contexto. É óbvio que quando a gente está em ambientes que a gente não está habituado, sempre existe aquele receio, o medo da avaliação, da exposição, mas a gente precisa exercitar. Não estou dizendo também que nós devemos nos transformar em falastrões sem conteúdo. Que, de certo modo, nós temos visto isso acontecer em alguns casos. Só que esse cara não consegue construir uma reputação. Se conseguir, vai ser momentâneo e mais cedo ou mais tarde cai. Um exemplo bem trivial é o Eike Batista. Eu falo que ele é o exemplo do que nós não devemos ser. Em termos de contabilidade e gestão. Porque o cara vende uma coisa que ele não entrega e ele vive de marketing. Vivia, né? De marketing. E aí, o usuário especialista, o investidor que entende mesmo do negócio, não ia investir no negócio dele porque sabia que não tinha condições. É só discurso. Né? E aí, isso aí, ele é o exemplo do que nós não devemos ser. Sejam contadores, sejam administradores. Porque ele vende algo que ele não vai entregar. E assim, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai vir à tona. É uma questão de tempo. Pode demorar décadas, mas vira. Obrigado. Okay. Eu assim, concordo, professor. Assim, o professor Wagner já colocou aí as questões, né, dessa visão de mundo que todo profissional precisa ter. Que possibilidades de leitura, possibilidades de acesso a filmes, a entretenimento de um modo geral, de cultura, porque a gente é aquilo que a gente constrói na vida, né? O nosso dia a dia é aquilo que a gente é. Então, se a gente não busca construir um arsenal de informações, de visões, aí a gente realmente vai ficar limitado. Vai ficar aquele profissional somebody love, né? Vai ficar... Já viram essa expressão, né? Fala, mas de concreto, de efetivo, ele não consegue transformar em ação. E aí é muito preocupante, né? Pessoas que têm um poder de linguagem um pouco melhor, usa-se, vale disso, mas que, por outro lado, vai acabar se entregando, porque na hora de entregar o resultado não é capaz, né? Então, a importância de ter essa visão de mundo, construir realmente ao longo da sua caminhada, seja ela qual idade for, né? Hoje nós estamos vendo aí, não tem mais idade. Nós todos aqui estudamos, nós todos buscamos, discutimos e vivemos em grupo, em sociedade, e trazendo essa informação para você, enquanto pessoa, profissional. Então, essa bagagem que a gente tem no nosso dia a dia é uma grande oportunidade hoje com as novas tecnologias e que a gente não pode perder. É muito sério mesmo essa questão da busca, né? Outro aspecto, o professor também colocou aí, é da preocupação mesmo com essa linguagem. Se eu tenho... eu posso falar errado toda hora, mas será que é adequado? Quem está me ouvindo? Como que eu estou construindo a minha imagem? Né? Não é só o marketing, né? O marketing, na verdade, é o contrário. É alguém que está preocupado com a reputação, com o que ele está agregando com o outro, com ele mesmo. Né? Esse é o marketing verdadeiro de hoje. Então, se você, eu acho que é uma questão aí muito séria, buscar essa preocupação da imagem, da fala e da sua vestimenta também. Sim. Tem pessoas que não estão preocupadas, mas nós estamos num mundo de imagens. Sim. Então, o profissional, querendo ou não, ele é traduzido por isso que ele passa. E até desculpe intervir, mas fiquei pensando nessa questão da linguagem, para além dessa linguagem verbal, né? Como você falou da roupa, dos signos nós comunicamos. Como falamos, como nos comunicamos com as pessoas. Até o tom de voz nosso é capaz
de dar uma mensagem. Sim. E se, Errada ou não? nas organizações, principalmente os líderes, né, que são pessoas que têm uma grande responsabilidade, a forma dessa comunicação, ela tem, nossa, ela pode criar ruídos, ela pode trazer conflitos. Sim. E se você se comunica bem, tá preocupado em ser assertivo, entender que o outro entendeu o que você está dizendo, de você estar preocupado com as pessoas que você está comunicando, né, ser empático, fazer uma boa relação, isso tudo te abre espaços. Muitos alunos, eu presto consultoria em organizações, e na hora de fazer as dinâmicas de seleção, os alunos não conseguem se colocar. Por quê? Porque estão preocupados em falar, sem conteúdo, sem realmente traduzir aquilo que ele sabe, sem ter fundamentação, ou pelo contrário, né, muito tímido, mas aí tem que buscar um pouco, tá preocupado com essa linguagem, né? Que não é só a fala, mas o corpo em si. Então, é um dos aspectos. Fazer entender. Hã? Tem uma história do audio-viagem que eu fiz agora, que foi interessantíssima. Eu estava numa banca, em uma viagem que fizemos a Madrid, e eu queria saber onde era o convento das Irmãs Descalças. E eu fui até uma banca tentando falar em portunhol horroroso, tentando me fazer entender e falava mais alto e aquela coisa toda. E aí a mulher falou em bom português para mim: aqui não é uma banca de informações, aqui é uma casa lotérica. O problema não era a comunicação, ela estava me entendendo perfeitamente. Então, assim, essa questão da linguagem, do contexto, que linguagem usamos, em que contexto a usamos, Isso. é fundamental para se fazer entender, né? Ela estava entendendo, mas o que eu não entendi é que ali não era uma banca de informações. Acho que é importante se fazer compreender. Mesmo. Muito. Está preocupado, né, dessa forma, da linguagem, né, com quem que eu estou falando, se eu estou atingindo, não estou atingindo, se eu estou abrindo espaço, né? E aí a professora tocou num assunto que eu me esqueci, mas ela falou, eu acabei me lembrando aqui. A gente está num mundo, num contexto em que o acesso à informação é gigantesco. Acesso a dados, não vamos chamar de informação. Acesso a dados é gigantesco. E me parece que tem um comportamento que está sendo enraizado, que é o de se posicionar sobre coisas que eu não entendo. Esse é um problema sério. E isso é muito sério. Então, é gente que não entende contabilidade falando de contabilidade, gente que não entende filosofia falando de filosofia, de comunicação falando de comunicação. E isso é uma questão séria, porque, assim, a liberdade de expressão acabou gerando anomalias. Porque eu posso falar de tudo de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer contexto. Então, às vezes, o cara vai lá, lê uma notinha de Facebook ou qualquer rede social dessa e ele acha que aquilo ali ele já é especialista. É o suficiente. Ele quer fazer um julgamento e aí ele começa a escrever, e aí não vou entrar nem na questão do informalismo da escrita, mas ele começa a se posicionar, fica parecendo até que o cara entende, mas na hora que você lê, você vê que o cara não entende nada. É a mera opinião. E assim, no âmbito da universidade, no âmbito profissional, isso não deve acontecer. Quando você se posiciona sobre algo, é sobre algo que você sabe. Se você não sabe, olha, eu não domino esse assunto, eu posso estudar e depois a gente volta a conversar. Que não é discurso vazio mesmo. Né? Exatamente. Professor Renan. Eu me junto aos dois outros professores e digo que sim, esse alargamento dessas fronteiras aí do repertório, ele é muito importante para qualquer profissional e correr atrás dessa bagagem cultural, dessa bagagem até mesmo intelectual, sim. Ela é de suma importância até para o desenvolvimento do pensamento crítico, sim. O que vai impactar diretamente nas escolhas de linguagem que você vai fazer. E sim. O que eu diria para o aluno hoje, por exemplo, é que nós somos um texto aberto. Sim. Um texto no seu sentido mais amplo, não um texto de palavras. Um texto de, igual a professora Soraya falou, um texto de imagens, um texto de referências, um texto que não tem fim agora e não vai ter. E a todo momento esse texto vai ser reescrito, vai ser reconfigurado. Sim. Então, a principal coisa que eu teria a dizer seria que
a gente tem que ter muito cuidado ao que vamos colocar dentro desse texto, balizados por todos esses parâmetros que a gente discutiu aqui. Porque, por exemplo, um profissional de jornalismo que escreve o mau português, ele vai estar caindo na própria armadilha do seu texto. Né? Porque, sim, linguagem é poder, mas ela também é discriminação. Por meio da linguagem, você é excluído de muitas coisas. Da forma como você se porta, como você se escreve, como você se apresenta, você fica de fora ou fica dentro. As Então, vozes que se juntam podem ser... E essas vozes que você aciona pode te levar para o lado de fora da tela. E não é bom, né? Sim. Né? Com certeza não. Ninguém quer ficar excluído. Está fora do próprio texto, Está fora de contexto, né? Está fora de contexto. É um problema. Então, embora isso seja muito difícil, igual você disse, acho que assim, o principal caminho que eu apontaria seria esteja em contexto, né? Dialogue, tenta conversar, interagir com outros campos simbólicos, que não seja só o seu. Sim. Eu acho que isso é a grande chave, expandir o repertório e não se fechar essas coisas novas que vão tensionar todo dia. O repertório, ele é uma coisa que ele tem que ser tensionado, ele tem que assimilar novas coisas. Sim. Né? Até porque senão a linguagem... Perdão, até para não assumir um único discurso e não refletir sobre o que está ao seu redor. Sim. Porque, assim, a gente lida muito, a gente tende a acreditar que a opinião adversa ela é um prejuízo. Mas, na verdade, não é. Desde que seja uma opinião que tenha fundamentação. Isso. Então, se alguém me apresenta argumentos que têm uma fundamentação diferente da minha, eu vou refletir. Se eu sou um cara consciente que quero aprender e reconstruir as coisas, eu vou refletir sobre o que o outro está me dizendo. Agora, eu não posso ficar emitindo opinião sem ter fundamentação, que é a grande questão nesse contexto. Ficando vazio, todo. Né? Incoerente, na verdade, com a proposta de ser um profissional de fato, que sabe emitir. Eu vou posicionar diante daquilo que eu não sei. Então, eu tenho que ser sincero. Né? Eu tenho que, acho que a transparência e humildade. Hoje nós estamos vivendo um mundo que a humildade é essencial para qualquer pessoa. Se eu não sei, eu vou procurar, eu vou me inteirar, eu vou escutar o outro. Um grande problema que nós temos hoje é de escuta. E mudar de opinião não é um problema. Não é um problema. Até que um novo fato surja, você... Sim. Né? Sim. Assim, eu me envolvo muito com pesquisa, então, para mim é muito nítido o seguinte, a teoria que eu defendo é com base nos achados que eu tenho até hoje. Se eu tiver outras evidências, eu vou ter que mudar a teoria, porque ela está incompleta. E é assim essa nossa construção, esse nosso preenchimento. O que eu defendo hoje é fruto do que eu aprendi até então, mas amanhã eu devo aprender coisas diferentes, não necessariamente o que eu penso hoje eu vou pensar amanhã. Se a gente não tiver aberto a aprender permanentemente, a gente vai se posicionar, assumir um determinado discurso e vai ficar nesse maniqueísmo que a gente vê, tudo virou motivo, é um contra o outro, não tem mais o diálogo. O hétero contra o homo, a mulher contra o homem, o preto contra o branco e assim, no nosso contexto. E no mundo da diversidade. Nós estamos no mundo da diversidade. Exatamente. Nós temos um tema em filosofia, logo no início da discussão, que é senso comum e a discussão de senso comum e filosofia e ciência. E eu apresento um texto aos alunos, um autor chamado Duarte Júnior, que é um texto que é a realidade. E logo no primeiro capítulo ele fala, é um texto inicial, né, que fala sobre a edificação da realidade. Ele fala que do imediato da nossa vida, você tem a comunicação é feita como uma espécie de receita, as respostas são mais imediatas. Mas como a gente lida com muitos públicos, se a gente se não procurarmos a diversidade também, o enriquecimento que essa diversidade pode nos dar, nós acabamos não nos comunicamos em contextos diferentes do senso comum. Então, apesar de senso comum, filosofia e ciência responderem a uma mesma necessidade fundamental, que é nos interarmos sobre as coisas, a qualidade dessa interação é
distinta, Sim. e a gente deve procurar avançar, como vocês todos colocaram, assim, essa coisa de se é um enquadramento, procurar um enquadramento um tanto maior, Sim. né? Não ficar na telinha, digamos, 3x4, né? ou não ficar num discurso muito técnico que nos feche. né? E acho que Colocar camadas nessa paisagem. Exato. E esse espírito é um espírito universitário. Sim. Então, quando os alunos perguntam qual a importância da filosofia, qual a importância das ciências sociais, eu falo assim, bem, não é porque eu sou professor de filosofia ou professor de sociologia, é da necessidade de buscarmos para além desse universo muito imediato que é o nosso, porque nós estamos meio na fronteira de vários mundos, né? Tem um texto eu esqueço o nome agora, do Cortázar, que ele inverte o título de uma obra famosa, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. O título do livro que ele escreve é A Volta ao Dia, a Volta ao Dia em 80 Mundos. Né? É esse o título mesmo? A Volta ao Dia em 80 Mundos, como se no mundo que frequentamos são vários mundinhos. Vários cenários vários que cenários, a gente vai tem que ter aprender a lidar com esses vários cenários. Sim. Eu não sei qual que é o Só nosso que se eu não tempo. tenho esse repertório que nós falamos aqui, eu não vou conseguir transitar por Frequentar todos esses vários esses mundos. ambientes. É impossível. E aí você acaba sendo excluído de um ou de outro. É uma questão de E o tempo. silêncio não Não é o melhor caminho para a comunicação. Então, Às vezes a gente precisa ficar calado também, mas A escuta é importante. a escuta é importante, mas não só a escuta. Não, a fala e a escuta, né? Os dois, o equilíbrio entre os Isso, dois. Né? A escuta importante. faz parte da fala. É. Tipo isso, né? Porque você só vai ser um bom comunicador se você Você tiver também foi um bom escuta. ouvinte. Se você não tiver essa habilidade de escutar, você não vai entender quem é o outro. Como é que você vai falar para o outro aquilo que ele, a forma da linguagem, ou o contexto que ele vive? Como é que você vai contextualizar Muito difícil. esse conteúdo? Muito difícil. Muito obrigado, eu achei ótimo. nada. Tanto obrigado ao professor Wagner, à professora Soraya, ao professor Renan. Né? Foi ótimo esse nosso encontro.